A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje é dia de nós meditarmos no Salmo 138 e nós entramos aí num grupo de salmos, serão 8 salmos ao todo, escritos por Davi, desde o Salmo 138 até o Salmo 145. E esses 8 versículos do Salmo 138 vão trazer do coração de Davi para nós uma canção que afirma a dependência dele totalmente no Senhor, do quanto Deus é o refúgio dele diante dos obstáculos, diante das situações e das pessoas em controle que detêm poder, e o quanto ele espera que o Senhor o sustente todos os dias da vida dele. Eu penso que essa é uma boa maneira de resumir o assunto do Salmo. Vamos começar no versículo de número 1? Diz assim a palavra do Senhor: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Essa é a versão, uma pausa aqui por favor, essa é a nova versão internacional. Aqui a palavra que aparece é diante dos deuses. Se você estiver lendo a revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, a palavra que aparece é a palavra poderosos. E qual é o sentido? Davi está dizendo que o louvor dele, a adoração, aquela que ele quer entregar de todo o seu coração, ou seja, com a inteireza do seu ser, é simplesmente e totalmente direcionada a Deus, ainda que haja diante dele poderosos, ou seja, pessoas mais fortes do que ele, que detêm poder, honra, autoridade, domínio, ou dos próprios deuses mesmo, né? Entidades espirituais aí que dominam esse mundo tenebroso. O que Davi vai dizer é que diante destes deuses, diante desses poderosos, o louvor e a honra, ele vai dirigir somente a Deus. Isso está falando de dependência, isso está falando de rendição, isso está falando de saber no fundo do seu coração, né, na sua mente, nas suas emoções, quem está no controle. Quem está no controle não é nenhuma autoridade, não é nenhum rei, nenhum poderoso e nem o demônio, né? Nem o mundo espiritual que realmente, que é verdadeiro, que é real e que nos cerca. Mas quem está no comando é o Senhor Deus e ele é digno de receber todo o louvor. Isso é o que Davi, né, o rei Davi, o grande rei Davi, começa falando para nós nesse salmo. E o versículo 2 vai dizer: Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então aqui Davi vai falar duas coisas: a maneira como ele vai adorar e render graças e louvores ao Senhor, e por que ele vai fazer isso. Começando primeiro com a maneira, ele diz: eu vou me prostrar, eu vou me voltar para o Senhor, eu vou me voltar para a arca e eu vou me prostrar. E quando eu me prostrar, eu vou agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu vou render graças ao teu nome. Então, render graças ao nome do Senhor está falando de, e agora já passa do modo para o motivo, né? Porque ele vai dizer, por causa do teu amor e da tua fidelidade, Davi rendia graças a Deus, porque Davi reconhecia que o amor do Senhor estava com a vida dele, estava com ele, não porque ele só vivesse um mar de rosas. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente lê as histórias lá em 1 Reis, etc., a gente vê que a vida de Davi foi cheia de batalhas. E os salmos, inclusive, nos mostram o coração de Davi. Quantas vezes ele veio diante do Senhor angustiado, com a sensação de estar cercado, com a sensação de estar sem saída. Mas aqui, Davi ele vai dizer: eu vou render graças ao teu nome porque eu reconheço que o teu amor está comigo, que a tua fidelidade. Porque o Senhor, e quando diz aqui, né, que o Senhor ele exalta acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra, isso significa dizer que Deus cumpre as suas promessas. E Davi, ele vem falar nesse salmo: eu vou louvar o Senhor porque nada do que o Senhor disse que aconteceria passou em branco.
nenhuma das suas palavras caíram por terra, nenhuma delas voltaram vazias. As palavras do Senhor realmente cumpriram o seu propósito. E Davi diz: eu vou me voltar para a tua presença e eu vou te exaltar por conta disso. Versículo 3: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Se você estiver vendo a revista atualizada de João Ferreira de Almeida, diz: no dia em que eu clamei, o que acaba dando pra gente aquela sensação da rapidez da resposta, porque diz: no dia que eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu. Isso dá pra gente aquela sensação de: uau, Deus, obrigada, porque embora às vezes algumas respostas demorem a chegar, outras o Senhor geralmente dá imediatamente, e como afaga o nosso coração quando Deus traz para nós a resposta de algo que estamos pedindo. Mas aqui, o foco do versículo, eu penso que o que é mais importante é que quando Davi clamou, o Senhor respondeu. E o que foi que Davi tinha pedido para Deus? Qual foi a resposta que Deus deu para Davi? Deus deu para ele força e coragem. E se a gente prestar atenção, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim: eu conheço a Deus, talvez, não sei, né? Eu conheço a Deus, não sei se isso passa com você. Portanto, eu não devo ter medo. Aí eu não devo sentir aquela sensação de titubear dentro do meu coração. Se eu creio em Deus, eu sei que tudo vai dar certo. Mas o interessante é que quando Davi ele vai diante do Senhor e ele pede, ele clama ao Senhor, Davi diz: o Senhor me respondeu e o Senhor me deu força e coragem. É muito provável, eu fico tendenciosa no meu coração a acreditar que Davi foi diante de Deus, talvez pedindo por alguma outra resposta de outra situação, mas também pedindo força e coragem. Isso nos mostra que nós podemos também pedir ao Senhor. Quando estivermos nos sentindo fracos e desanimados, podemos ir diante de Deus e pedir força. E quando a gente sentir que a gente está perdendo a coragem, porque as situações estão ficando grandiosas demais, nós podemos não nos acovardar, podemos pedir ao Senhor que nos dê coragem para prosseguir. Inclusive, a coragem ela é necessária não apenas para vencer um desafio externo grande, mas também, não só principalmente, mas também para vencer os desafios internos. Demanda coragem você dar o primeiro passo em obedecer a Bíblia e perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Às vezes a gente fica tomado a gente corre o risco de achar que quando nós perdoamos a outra pessoa, nós estamos sendo feitos de bobo. Tipo, se eu perdoar a pessoa, vai parecer que o que ela fez não me feriu. Isso não é uma verdade, né? Nós devemos perdoar-nos uns aos outros como o Senhor nos perdoou. Então, quando a gente vai no caminho de Cristo, a gente percebe que a gente precisa da coragem dele para trazer a existência e conseguimos ser imitadores de Cristo, como a palavra nos manda. Por nós mesmos não conseguiríamos, é só pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui, Davi vai dizer: o Senhor me deu força e me deu coragem. E no versículo 4, versículo 5, aí então ele começa a falar no futuro. Os verbos no versículo 4 e versículo 5 mudam para o futuro. Preste atenção. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então observe que, de repente, Davi, ele está falando sobre algo que Deus tem feito, e quanto o Senhor tem sido bom na vida dele, etc. E de repente ele vira e ele começa a falar num tempo em que todos renderão graças ao Senhor. Nós sabemos que isso não aconteceu no tempo de Davi. Nós sabemos que isso também não tem acontecido nos nossos dias. Nós não podemos dizer que todas as autoridades da terra se renderam ao Senhor. Ao contrário, cada vez mais o que a gente vê são os governantes da terra e as suas nações e o povo se afastando do Senhor e buscando para si outros deuses e buscando para si ocupar o trono do coração deles com coisas que são totalmente fora da vontade de Deus. E aí nós olhamos para a palavra do Senhor e entendemos que esses versos que Davi profere não tem a ver com o presente da época dele, nem com o nosso presente, mas com algo que está por vir. E Romanos capítulo 14, verso 11, fala assim: porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. E se você quer anotar uma outra referência que está ligada a essa, é Isaías 45, 23. Portanto, nós sabemos que vai haver um dia, porque assim disse o Senhor, em que sim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Estamos falando dos finais dos tempos, estamos falando de coisas do porvir. Mas aqui, Davi está apenas sendo usado
como uma palavra, como uma revelação. Mas também eu acredito que por conta do coração dele tão firme no Senhor, ele tem aquela convicção de que um dia as coisas vão convergir para o Senhor. E que as pessoas iriam, né, se aproximar de Deus e declarar ele como o Senhor. Versículo 6. Embora estejas nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Esse lindo versículo da parte de Davi vem nos trazer aquela certeza de que nós não estamos sozinhos nem abandonados. Ele disse para nós isso. Eu não sei se você conhece esse versículo, mas lá em Hebreus ele vai dizer, né, não te deixarei. Se você não conhece, anota. Hebreus 13 é o versículo 5, parte B. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está relacionado lá com Deuteronômio 31:6. Ou seja, o Senhor, embora ele esteja nos céus, né? Hoje ele é morada, hoje nós somos morada do Senhor, mas embora o salmista pudesse dizer, o Senhor está nos céus, ele admite que o Senhor, ele é tão magnífico, maravilhoso, grandioso, que ele contempla cada um dos homens, tanto os humildes quanto os arrogantes. E o Senhor, ele deixa muito claro qual é o relacionamento dele com os arrogantes, né? Tiago capítulo 4, versículo 6, o Tiago vai dizer, ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E essa graça que o Senhor dá aos humildes é realmente o combustível que leva as pessoas humildes a realmente acreditar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem cuida das minhas coisas, eu sei quem é aquele que me dá o que eu tenho. Porque quem é o orgulhoso, né? Quem é o arrogante? É aquele que coloca a sua fé em si mesmo. Às vezes a gente pensa assim, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante. Mas eu penso que antes de nós afirmarmos isso, queridos, a gente precisa falar com o Senhor. Porque às vezes a gente tá tão cheio de nós mesmos que nós não percebemos o quanto nós nos achamos. Eu, volta e meia, falo com o Senhor. Quando eu percebo que algo está me desagradando lá no meu coração, eu falo com o Senhor em oração. Pai, eu tô ofendida com isso porque eu tô sendo arrogante. Eu tô ofendida com isso porque eu tô sendo orgulhosa, eu tô achando que eu tenho um direito que eu não tenho. E é muito lindo como o Espírito Santo fala conosco e às vezes ele nos mostra que sim, a gente tá fazendo uma coisa que não deve e que não. Às vezes é aquilo que está nos ofendendo, vem do comportamento de uma outra pessoa e não da gente. Mas é muito importante nós nos colocarmos diante do espelho do Senhor, porque a palavra do Senhor fala, né? Aquele que se gloria-se no Senhor. Eu tenho uma voz linda. Eu sei fazer isso. Eu sou ótima nisso. Olha como eu fico bem. A gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente está indo para o lado da arrogância. E embora aqui talvez Davi estivesse falando no sentido de arrogantes e orgulhosos de uma maneira mais grande, no sentido de nações, de poder bélico, de exércitos, enfim. Eu acho que a gente pode plenamente aplicar isso para nós e tomarmos cuidado com o nosso coração. Vamos continuar, verso 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida. Da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. Olha só, aqui Davi vai dizer, né? Eu passo por angústias? Pai, eu até passo por angústias, mas eu sei que o Senhor me livra. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E aí ele vai dizer no último versículo, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Bom, a parte de não abandonar as obras das suas mãos, eu já te falei de Hebreus 13. O Senhor disse que não abandonaria. Podemos ficar com o nosso coração bem tranquilo. E Davi podia também. Mas eu acho que eu finalizo essa compreensão pensando no que Davi fala no versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. E eu fico pensando em Deus tendo um propósito para Davi, né? Desde quando ele era um mocinho, todas as situações que ele viveu, que forjaram a pessoa que ele se tornou e onde o Senhor queria usá-lo em cada aspecto, em cada momento da vida dele. E eu penso que Davi não era o filho preferido, Deus não age dessa maneira. E aí, olhando na palavra de Deus, quando você lê Colossenses 1,16, fala assim, por meio dele, ou seja, o Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E
quando eu leio esse versículo, pode pausar aí. Quando eu leio esse versículo, eu fico pensando, Pai, tudo foi criado por ti e o Senhor não criou nada para o desperdício. O Senhor sempre criou cada um de nós, a sua criação tem um propósito. E eu acredito que Deus tem um propósito para mim e para você. E aí tem um outro versículo que ele é bem conhecido, lá de Romanos 8:28, que fala: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aqui aparece a palavra propósito mesmo, para dizer para nós que todas as coisas cooperam para um propósito traçado por Deus. E que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, diz aqui que são todas as coisas. Portanto, as coisas boas e as ruins vão contribuir. A gente não consegue entender, mas Deus, ele está no controle. E quando a gente submete a nossa vida a Ele, a gente pode ter um negócio grandioso chamado paz. A gente não está entendendo direito o que está acontecendo, mas a gente pode ter certeza que o Senhor está cuidando, que Ele está no controle e que vai dar certo, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Então, de que maneira saímos desse salmo hoje? Apaixonados mais que nunca pelas palavras de Davi, porque o Espírito Santo de Deus é muito bom em ter guardado esta palavra escrita para nós. O que seríamos de nós se tudo que nós tivéssemos fosse apenas a memória, né? Mas nós temos um livro de Deus aqui que Ele pode falar conosco a cada dia, e mesmo no mesmo texto. O ano que vem, quando a gente for ler de novo Salmos, o Senhor vai falar conosco novamente, porque Ele é bom. E nós saímos aqui desse salmo, eu acho que cheios de fé. Primeiro, para dizer que Deus tem um propósito comigo e com você. Ele nos criou, nós não somos um acidente de percurso, né? Não somos apenas fruto do desejo ou não dos nossos pais. O Senhor soprou vida sobre nós. Ele tem um propósito nas nossas vidas. Nós podemos falar como Davi: Senhor, cumpre o teu propósito. E, Senhor, por favor, não abandone as obras das tuas mãos. Mas ainda que você fale isso para Deus, querendo copiar Davi, saiba que o Senhor não te abandona. Ele não vai te deixar, Ele nunca, jamais vai te abandonar. Você se volte para Ele, faça como Davi. Louve o Senhor de todo o coração. Se renda diante dele em louvores. Não importa diante de quais situações você esteja vivendo agora. Entregue o seu coração para Ele, né? Se prostre e peça ao Senhor força e coragem. Não fique na força do seu próprio braço. Não dependa do seu próprio entendimento ou, enfim, de qualquer coisa dessa terra. Porque Deus ama você. E Ele tem mais para você do que você tem vivido até agora. Ele tem mais para fazer na sua vida. Ele tem mais para fazer através da sua vida. Não é o fim. Não desanime. Não desfaleça. Se você estiver nesse dia se sentindo desencorajado ou totalmente fraco, receba força e coragem da parte de Deus. Em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!